Bom, caros alunos, vamos então dar início ao capítulo 8. E aqui nesse capítulo a gente vai dar um tom mais profissional ao nosso curso. Tá? A gente já vai ver componentes como monestáveis, contadores, registradores de deslocamento, para fazer projetos um pouco mais elaborados. Tá? Então vamos começar, vamos na sequência do livro. Os slides a gente vai ver no final da seção 8.1. A gente vai começar a estudar multivibradores monestáveis, né? Bom, o que são multivibradores monestáveis, astáveis, bistáveis? Então, seguindo aqui a sequência do livro, vamos começar com esse circuito aqui. Vamos entender aqui por que esse circuito aqui é biestável, né? Claro, se você bota qualquer valor digital aqui na entrada desse par de inversores, né? Se você coloca aqui 0 ou coloca 1, é invertido uma vez, é invertido a segunda vez. Aqui tem a alimentação, né? É um circuito ativo, ele bota o sinal aqui. Então esse valor que está aqui é igual a este que está vindo por aqui. Ou seja, ele vai segurar o valor, né? Ele botou 0 aqui, segura o 0. Deu a realimentação, uma realimentação estável. Botou 1, realimenta 1. E tem como? Tem, é só pegar uma chavezinha aqui e alterar de 0 para 1. E esse circuito vai funcionar. Tanto o estado 0 quanto o estado 1 são estáveis. Então dizemos que esse circuito é um circuito biestável. Outros circuitos biestáveis que vocês conhecem: a célula binária, o LET-SR, né? O LET-ID, o flip-flop, todos eles são biestáveis, porque eles são estáveis tanto no estado 0 quanto no estado 1, né? Vamos agora aqui, esse circuito aqui é o monoestável, né? O monoestável, ele é estável tanto, ele é estável apenas no estado, em um dos estados, no caso aqui estado 0. Então voltando aqui, o cachorro deu um ataque de latido aqui. Se você olha aqui, essa saída S aqui, quais são os estados estáveis? Não, só tem um estado estável. Quando você faz A end a barra, dá 0 booleanamente, ou seja, estável, de forma estável, apenas o estado 0 aqui na saída S, tá? Mas aí a gente vê aquele esquema, né? O inversor não é um inversor booleano, ele é um inversor booleano e físico, ele tem um retardo, né? Então você tem um estado, um sinal A com esse comportamento, o A barra booleano, que é o inverso dele, é assim. Só que o A barra depois do inversor tem um certo retardo, né? Aí se você olhar, existe um tempo ínfimo que seja, né? Onde tanto o A quanto o A depois do inversor são 1. Então o end dos dois vai ser 1. Bota um retardozinho da porta end também. Quer dizer, existe o estado 1, só que ele não é estável. Ele entra no 1 e sai daqui a pouco. A gente, no monoestável, a gente vai fazer algo parecido com isso aqui, tá? E existe o circuito que nem o estado 0, nem o estado 1, nenhum deles é estável, né? Aliás, vocês vão fazer esse circuito para gerar o clock no terceiro laboratório. Não esse circuito, vamos fazer um circuito astável. O que é um circuito astável? Ele não se estabiliza nem 0 nem 1. Então vocês vão fazer um clock, né? Ele fica um tempo em 0, depois um tempo em 1, um tempo em 0, um tempo em 1. Ou seja, vão gerar uma frequência constante para dar partida no teu circuito, para cadenciar o seu circuito. Tá? Então, por exemplo, aqui, um circuito astável. Você tem um sinal nesse ponto aqui. Vamos considerar que 0 esse retardo, né? Ele invertido aqui. Um ΔT, vamos pegar aqui um circuito como se fosse uma linha de retardo. Você até pode fazer com um circuito LC, uma linha de retardo numa determinada frequência. Um tempo depois ele vai mandar inverter de novo. Tá? Então aqui você consegue
Um circuito desse é um circuito cuja frequência é 1 sobre 2 ΔT, tá? É uma frequência 1 sobre 2 ΔT. Beleza, então isso aqui é um circuito astável. O que é A? Ausência de estado estável. Nenhum dos dois estados é estável. Mas agora a gente vai para o que interessa para a gente aqui. Um circuito com boas aplicações práticas, né? Na página 235 nós vamos ver aqui um monoestável mesmo, tipo esse que eu mandei para vocês aí pelo correio aí, um 74121, 74122, 74123. Qual a característica dele? Você tem um sinal de gatilho, tá? Um sinal de gatilho. Você vai gerar um pulso, uma borda de subida. Vai gerar uma borda de subida aqui no sinal G, que é o nosso gatilho. E neste momento, a saída do monoestável vai ser um pulso de tamanho constante, igual a tal, sendo tal igual a uma constante K, que depende do circuito, e mais um K adimensional, e mais um valor RC que depende de um resistor e de um capacitor, tá? É isso aí. Vamos aprender a gerar um pulso de tamanho constante, KRC. Então você vai controlar o tamanho desse pulso por resistor e um capacitor. Por isso que eu mandei para vocês alguns resistores e capacitores aí, para vocês terem alguma liberdade nessa constante de tempo, tá? Então vamos definir dois tipos de monoestável. O primeiro é o monoestável regatilhável. O que é o monoestável regatilhável? Vamos supor que você tem um gatilho, aí você começou a contar o tempo a partir dessa borda de subida aqui na saída. Só que antes de terminar o pulso de saída, você teve um segundo pulso de gatilho. O regatilhável vai reiniciar a contagem de tempo a partir do segundo pulso, tá? Isso aqui é o monoestável ser regatilhável. Então você compra um chip de um monoestável regatilhável, ou compra um chip de monoestável não regatilhável, tá? Vou dar um exemplo aqui do não regatilhável. Você tem um pulso aqui, antes de terminar o pulso de saída, KRC, você tem um segundo gatilho. O não regatilhável, ele ignora esse pulso, tá? Não existe, a saída termina aqui, tá, ok? Então, importante esses conceitos aí, de regatilhável e não regatilhável. Bom, lá na página 236, eu mostro então as pinagens dos três monoestáveis que a gente, os três chips que a gente tem aí, acha em qualquer esquina aí, tá? 74121, 122 e 123. O 74121 ele é não regatilhável, tá? O 122 é regatilhável e o 123 ele tem dois monoestáveis regatilháveis. Acho que eu mandei esse para vocês aí. No laboratório vocês vão pegar a borda de descida de um e usar para disparar o outro, tá? De tal forma que você cria um circuito astável e gere uma frequência. Vamos supor que o primeiro dá KR1C1, o segundo KR2C2, tá? Então a frequência vai ser 1 sobre KR1C1 mais KR2C2, que é o tempo do... Vocês vão gerar um clock com essa frequência, tá? Como sobram pinos, né? Então o gatilho ele não vai ser um pino G apenas. Então sobram pinos, ele faz uma lógica para vocês. Por exemplo, o gatilho no 74121 é A1 barra mais A2 barra em dB. Ele diz que o K é 0,7, o resistor tem que ser entre 2K e 40K, e o capacitor entre 10 pico e 1000 micro, tá? Ah, mas eu não tenho um resistor aqui comigo, então você pode usar um resistor interno de 2K que tem dentro dele, tá?
Então tem um resistor interno dentro do chip, aí você vai ter o pino RIN aqui, vou baixar aqui, e ele diz que é só você pegar e ligar esse pino RIN aqui a VCC. Se você ligar a VCC aqui, você vai aproveitar, tá, o resistor interno e não precisa ligar aqui. Como é que você faz a ligação? A ligação você faz desse jeito aqui, ó. Você pega o capacitor, liga de um ao outro, de C externo até C externo, você liga o capacitor, tá? Liga o capacitor entre os dois pinos. E aqui no R externo, você liga até VCC. Bota VCC aqui, tá? Não precisa botar resistor. Se você for usar o RIN, aí liga daqui para VCC. E essa configuração aqui vale para todos eles aqui, tá? O capacitor ligado entre os dois C externos, e o R externo é um resistor que vai daqui para o VCC. Tá? E aqui a lógica do gatilho é essa aqui, desculpa. A lógica do gatilho é essa aqui, tá? A1 barra mais A2 barra END B, por aí vai. O que muda aqui no 74122, a lógica do gatilho, né? O K muda, 032, a lógica do gatilho. Ah, mas eu só tenho um gatilho. Então você vai fazer o quê? Aterra o A1, o A2 pode até deixar aberto, porque 0 invertido dá 1, 1 mais alguma coisa dá 1. Aí você tem que botar em VCC o B1 e joga o gatilho no B2, tá? O seu G do seu circuito no B2, por aí vai. E aqui tem os valores aqui, as excursões aqui de resistor e capacitor, só dá uma lidinha, tá? No 74123, tá? O 74122 ele tem o clear, que é interessante você poder zerar também o pulso, tá? O 74121 não tem. Eles têm a saída Q e Q barra, isso é uma coisa interessante. O 74123, eles são dois monestáveis absolutamente independentes, tá? Independentes. Então, por exemplo, no terceiro laboratório, como é que eu posso fazer um oscilador, gerar uma frequência? Como eu não mandei para você, o protoboard já tem as frequências que você pode escolher, então aqui você vai gerar um oscilador aqui, tá? Você vai montar aqueles circuitinhos aqui, né? O RC, ele não tem o R interno como o 7421. Vai montar aqui as constantes de tempo aqui, né? O Q barra desse cara aqui, eu vou fazer uma ligação direta aqui, tá? O Q barra desse cara você liga no gatilho do outro. Esse A barra aqui você bota em 0, tá? E mesma coisa, o Q barra daqui liga no B daqui, tá? E aí você pode pegar a tua frequência de qualquer um dos dois Qs aqui, tá? Então você tem um K, esse cara aqui, né? Ele vai ser um pulso assim, um KRC, o primeiro cara e o segundo cara também, tá? Então a borda de descida de um vai gatilhar o outro, e o outro monestável vai ser justamente o contrário desse aqui, né? Vai ser o contrário desse aqui, tá? É a borda de descida de um gatilho o outro, tá? Então vocês vão fazer isso no terceiro laboratório para gerar um clock. É um chipzinho só para gerar o clock. Então tem a tua frequência. E você controla a tua frequência pelas duas constantes RC. A primeira constante você vai controlar esse tamanho de pulso aqui. E a segunda constante, esse tamanho de pulso aqui. Entenderam, né? Tá, a gente fecha esse primeiro vídeo aqui. No segundo vídeo a gente já vai ver esse exercício resolvido 811 que está aí abaixo. Forte abraço e até daqui a pouquinho.